Mais uma vez, estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, viemos para que nós possamos analisar junto a vida. Nós devemos prestar muita atenção cá, neste lugar, para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável. E devemos saber que o que nós abordamos cá no canal é para que nós possamos tornar racional e não emocional. Certamente, muitos que falam pelo nome de Deus, eles usam ameaças, usam gritos e certas linguagens para ativar o nosso lado emocional, para que nós possamos ter um descontrole na nossa mente e depois nós somos saqueados todos os nossos bens materiais. E depois de saquear os bens, as necessidades virão e nós tornamos vulnerável. E o arrependimento chega tarde para todos os homens. Então, nós devemos entender que aqui nós queremos tratar do assunto da nossa vida interna, com humildade e os conselhos completos da vida. Eu espero que nós possamos entender e que trabalhemos juntamente para o desenvolvimento da nossa vida em particular. Bom, hoje queremos abordar estreitando a relação com o susto. Nós devemos saber que muitos dos homens antigamente conseguiram ver a imagem do susto. Muitos conseguiram interpretar os conselhos do susto para os seus corações. Hoje, eu quero mostrar alguns grupos de pessoas que seguiram o conselho do susto e nos deixou exemplos a seguir. Então, aqui é o susto a perguntar para certos homens qual seria a sua posição quanto ao conselho da vida. Aí dizia: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Isso está no livro de João, capítulo 6, versículo 67 a 69. Aqui nós estamos a ver que Jesus trouxe uma pergunta a eles, mas eles conseguiram interpretar a vida, conseguiram observar Deus em Jesus, conseguiram ver que os conselhos declarados por Jesus é a vida completa. Então, eles disseram que o Senhor tem a palavra da vida eterna. O Senhor é o Filho de Deus. Então, nós devemos entender que a nossa relação tem que ser estreitada com a vida do justo, o Criador. Nós ainda podemos ir mais além, observando o homem que na qual está na boca de muitos povos hoje. Quero falar acerca de Moisés e Arão. Foi assim a testemunha declarada por Deus a Josué a respeito de Moisés e Arão. Assim dizia: então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, segundo o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Josué capítulo 24, versículo 5. Então, aqui nós estamos a ver a declaração de Deus, dizendo que Moisés e Arão teve um convívio muito íntimo com Deus. Então, eles estreitaram a relação com Deus, que é o justo, o Criador de todas as vidas. Então, se nós irmos para Deus para que Ele possa fazer justiça à nossa vida, nós não perdemos, só ganhamos. Porque quem nos ensinou a comer? Quem nos ensinou a trabalhar? Quem nos falou que nós temos que beber água? Quem colocou o nariz na nossa cara para que nós possamos respirar? Então, tudo isto é a demonstração de coisas boas declarada por justo ao nosso respeito. Então, ninguém conhece melhor vida demonstrada a não ser o Deus, o justo. Nós devemos buscar completamente a vida declarada por Deus encarnado em Jesus Cristo. Eu quero dizer que o conhecimento é a mudança da nossa vida.
conhecimento é a transformação da nossa vida. Quero aqui abordar que o conhecimento é ter uma mente inspirada para a glória de Deus. O conhecimento é saber acerca da vida do justo. Certo que Deus, o justo, tem um longo caminho que revela uma imensa sabedoria e proteção em toda a vida. E a natureza já tem provado essas qualidades em muitos homens. Assim espero que entendamos que manter a relação com Deus, manter a relação com o justo, o nosso Criador, é ter uma expectativa de rever as nossas atitudes e ações, em particular. Certo que tem uma vida única para todos os que buscam esta vida. Tem uma demonstração declarada por Deus. Tem um modelo declarado por Deus, reencarnado em Jesus Cristo. E assim, teve Isaías a visão da sua manifestação. Por isso, dizia Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, em uma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 1 a 5. E indo mais além, o Cristo é realmente o Deus, o justo. Mas na verdade, ele, o Cristo, só se fez de homem para nos ensinar como ser justo, como andar com Deus. Por isso, ele, o Jesus Cristo, chegou ao mundo como homem. Na verdade, isso é para que no julgamento de Deus não se desculpamos de nada. Por isso que no livro do evangélico nos revela o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. E o verbo se fez em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós lemos João, capítulo 1, versículo 1 a 3, e depois lemos versículo 14. Nós devemos saber que a demonstração de Jesus sobre a terra é o ensinamento para que nós possamos estreitar uma relação com Deus. Jesus é o embaixador de Deus na terra. Jesus veio assinar uma diplomacia com todos os homens. Será que há motivo para você mentir, destruindo a tua consciência? Será que há motivo para você roubar, destruindo a tua consciência? Será que há motivo para que você possa seguir uma vida aqui na qual não queres? Então, todas as coisas negativas que acontecem na vida do homem é por causa deles não terem uma vida completamente estreitado com Deus. Não podes me dizer que não, eu tenho a minha religião, mas eu digo a ti que cá eu não falo da religião, eu não falo de nenhuma cultura, eu falo sobre o modelo de vida declarado por Deus a toda a humanidade. Porque religiões é para a destruição da nossa alma, é para destruir completamente a nossa vida interior. Porque se a religião fosse o local na qual traz o desenvolvimento da palavra do Senhor, então nós teríamos um mundo mais justo. Lembra a linguagem de Cristo? Lembra a linguagem de Deus encarnado em Jesus? Ele disse que como foi no tempo de Noé, também será o dia de hoje.
que os homens casavam e davam-se casamento. Ele ainda dizia o seguinte, que naquele dia dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, Senhor, não fizemos muitas maravilhas, e ele disse que lhes dirá: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. O problema não é ter religião, o problema não é declarar ao homem que és de Deus. Não, isso não tem nada a ver, porque a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito de Deus testificará com teu espírito que és filho de Deus. Isso é uma testemunha interna, nós e o nosso Deus. Isso está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 16. Se nós não tenhamos essa testemunha interna que conecta com a vida do Criador, a vida do justo, perdemos a relação com o justo. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e obrigado.